aos pobres libertação. Tua palavra de vida, como a chuva que cai, que torna o solo fecundo, que faz nascer a semente, é água viva da fonte, que faz florir o deserto, é uma luz no horizonte, é novo caminho aberto. Envia a tua palavra, palavra de salvação, que vem trazer esperança aos pobres, libertação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou essa parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou à sua vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Responderam eles: porque ninguém nos contratou. E o patrão lhes disse: ide também vós para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram então os que haviam sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram então a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam só 1 hora, e tu o igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a eles: amigo, eu não fui injusto contigo? Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para tua casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que te dei. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estáis com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, irmãos e irmãs, a igreja celebra a 25ª semana do tempo comum. E a liturgia nos coloca diante da lógica de Deus, da lógica do amor, da lógica da bondade, da lógica de Deus que supera em muito a lógica humana. Semana passada, por exemplo, víamos a lógica de Deus se manifestando no perdão e a lógica humana se manifestando na condenação. Hoje, a lógica de Deus se manifesta na largueza da bondade, enquanto a lógica humana, que é a nossa lógica, vai se manifestando na lógica do acúmulo e do mérito. Acumular por mérito, negociar. Se eu trabalhei mais, eu devo ganhar mais. Essa é a lógica humana.
Mas no reino de Deus não é assim. Talvez me deixe eu e você doidos para entender a lógica de Deus e superar essa lógica mais comum, o jeito das coisas, por conta do nosso pecado, por conta das nossas manias, por conta dos nossos próprios interesses. Superar tudo isso com a experiência da fé, com a imitação de Cristo, com a imitação de Deus, com uma vida verdadeiramente de santidade, e não um arremedo, um simulacro de vida em Deus. É radicalidade no seguimento de Deus. Isso, irmãos e irmãs, é para nós uma proposta. Se viver de São Paulo, se o viver na carne significa que meu trabalho é frutuoso, então devo dizer a todos: o que para mim importa é estar com Cristo, com Cristo. A minha vida é a vida do seguimento de Cristo. Para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Numa outra lógica, numa experiência totalmente centrada em Deus, num esforço, meu irmão, minha irmã, num esforço de fé. Não é fácil, porque isso aqui é proposta de santidade. Não é simples, porque temos que vencer a insegurança do dia a dia, o medo do dia a dia, as incertezas do nosso tempo, da economia, da política, da cultura, da educação, dessas coisas todas que nos roubam, muitas vezes, totalmente a nossa paz, a nossa alegria e a nossa esperança. Nos voltemos para o Senhor, nos voltemos para a verdade mais profunda da nossa fé, e peçamos, irmãos e irmãs, a graça, a unção, a sabedoria, a ciência, o temor de Deus, para superarmos essas experiências mais comuns, a lógica humana, a nossa lógica do dia a dia. Nos aproximemos, nos esforcemos para cada vez mais nos aproximarmos da lógica de Deus. É vida de santidade, viver o amor. O amor é a lógica de Deus, a bondade é a lógica de Deus. Muitas vezes a experiência do amor parece aos olhos humanos fraqueza. Às vezes assim, as pessoas são boas perto de nós e fazem gestos grandiosos de bondade e generosidade, que a gente olha assim e fala assim: você é bobo, você é besta, você é tonto, você não está vendo que fulano está te explorando? Você não está entendendo que fulano está te usando? E a gente cai na lógica humana. Deixa a pessoa viver a lógica de Deus, deixa ela viver uma outra lógica que não é a lógica humana. Ela está avaliando, ela está fazendo a experiência do amor de Deus. Eu tenho a impressão que aqui no Brasil, no mundo inteiro, faz parte um pouco do contexto cultural que estamos vivendo, superar, sobretudo, meu irmão, minha irmã, a lógica do politicamente correto. Toma cuidado com isso, porque isso pode te roubar do amor. Para o homem pode ser perfeito o politicamente correto, mas está longe de ser algo santo, muito distante de ser uma experiência de santidade e fé. E aqui, irmãos e irmãs, para superar a lógica humana, é preciso ter a atitude de profeta, senão seremos engolidos por tudo isso que está à nossa volta. Que o Espírito Santo nos ajude, que a nossa vida possa ser também a mesma fala de Paulo. Paulo está aqui na iminência de ser preso. Paulo tem na sua frente a opção de seguir na lógica humana ou viver a lógica de Deus. E Paulo vai dizer: só uma coisa me importa, só uma coisa me importa, que essa semana seja a nossa oração, só isso nos importa,
viver à altura do Evangelho de Cristo. Vivemos à altura da palavra de Deus. Viver à altura da santidade de Deus. Viver na lógica de Deus. Na lógica do amor gratuito. Na lógica do amor generoso. Na lógica da solidariedade. Na lógica da misericórdia. Na lógica do amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.